Bora falar agora, então, sobre multiplicação de frações. Então, por se tratar de fração, normalmente os estudantes associam esse tema como algo super difícil, mas eu vou dizer para vocês que é bem fácil. Por quê? Basicamente, se multiplica numerador com numerador, que são os números de cima, com denominador, que são os números de baixo. Então, eu trouxe dois exemplos para auxiliar vocês a compreenderem melhor isso. O primeiro exemplo, então, seria 1/3 multiplicado por 2/5. Basicamente, nós vamos pegar 1 multiplicar por 2, que é igual a 2, e o 3 multiplicar por 5, que é igual a 15. Então, nesses casos, nós não vamos simplificar, porque não tem o que simplificar, visto que o 2 só se divide por 1 e por ele mesmo. Mas tem casos, como vai ser o próximo, que é necessária a simplificação. Lembrando que antes de eu explicar esse exemplo, o próximo exemplo, eu gostaria de pontuar que a simplificação o professor normalmente ele vai cobrar, então é algo que se faz necessário. E aqui eu peguei dois exemplos com duas frações para se tornar a explicação no caso mais fácil, mas o processo é o mesmo, com 3 frações, por exemplo. Então vamos lá, o próximo exemplo vai ser 3/4 multiplicado por 2/3. O 3 ele multiplica pelo 2, que dá 6, e o 4 multiplica pelo 3, que dá 12. Então, a gente vai pegar e vai achar um número que se divida pelos dois números, tanto pelo numerador quanto pelo denominador. Então, seria 6 dividido por 2, ficaria 3, e 12 dividido por 2, ficaria 6. Achando outro número, então, porque a gente poderia parar por aí, mas tem como simplificar mais. Então, se nós pegarmos e dividirmos por 1, ficaria 1/2. Ou então, se nós quisermos facilitar o processo, já daria para dividir por 3 direto. O que eu quero dizer dividindo por 3? Ficaria 2/4, mas se nós pegássemos e nós dividíssemos por 1 novamente, ficaria 1/2. Ou seja, o resultado, portanto, seria o mesmo. Então, tem esses dois modos de fazer. É basicamente isso. É só questão de prática também, de treinar bastante essa questão, caso você tenha dúvida, mas a teoria em si é super fácil. Vocês provavelmente vão ver também no segundo ano matrizes. E dentro dessa matriz, teria, no caso, multiplicação de fração por um número inteiro. Então, vamos supor, se nós multiplicarmos 2 por o exemplo que eu dei anteriormente, que seria 2/5. Como nós iríamos fazer isso? Nós manteríamos o 2 como numerador e colocaríamos o 1 como denominador. Visto que ele não tem nada, então a gente coloca 1. E nós pegaríamos e multiplicaríamos o 2 pelo numerador, então 2 multiplicado por 2 seria 4, e manteríamos o denominador comum, que seria o 5, visto que o denominador 1 e o 5 não há nem necessidade de fazer mínimo múltiplo comum, que seria achar o número comum entre eles, porque o número comum de 5 e 1 é 5, então ficaria 4/5. É só um aviso, porque provavelmente vocês estariam vendo isso, ou melhor, estarão vendo isso no ano que vem. Então, só para deixar esclarecido aqui.